Saúde a igreja com a paz do Senhor. Aproveitar que os irmãos estão de pé. Convido a todos para lermos uma palavra de Deus que se encontra no Gênesis. Livro de Gênesis, no capítulo 30. Versículo do 22 até o 24. Glorificado e exaltado é o teu nome, Jesus. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. E ela concebeu, e teve um filho, e disse: tirou-me Deus a minha vergonha. E chamou seu nome José, dizendo: o Senhor me acrescente outro filho. Aleluia. Podem sentar glorificando, exaltando o nome de Jesus. Meus amados irmãos, foi-nos confiado uma palavra no tema Vivendo o Extraordinário nas Causas Impossíveis. Nas causas impossíveis. Na semana passada nós estávamos aqui falando a respeito das finanças, vivendo o extraordinário nesse sentido. E eu louvo a Deus que o Deus colocou no coração dos líderes dessa igreja, nosso pastor, é algo que está acrescentando muito à nossa igreja. Mas antes de adentrar aqui a palavra por si, eu preciso agradecer a Deus pela vida do nosso pastor, sua família, que tem realmente abraçado aqui a gente desde que nós chegamos, né? Tivemos também o departamento de jovens, né? Que fizeram um trabalho maravilhoso. Foi uma coisa assim que eu fiquei encantado com tudo que eu vi ali. E eu quero até externar para a igreja, né? Na hora da palavra, eu via uma sede naqueles olhos ali, uma vontade de estar aproveitando o máximo disso, né? Então, eu louvo a Deus pela vida dos jovens que estavam ali e também pelos pais e responsáveis, porque eu sei que isso é muito de vocês também, né? Instruindo, e está dando certo. Está dando certo. Foi uma bênção mesmo. Então, que Deus abençoe toda a coordenação, que nós sabemos o trabalho, né? Então, nós viemos ali de Brasília, né? Morei ali uns 3 anos, mas pelo sotaque vocês vão ver, né? Já estão percebendo que eu não sou de lá, mas sou natural de Fortaleza, mas praticamente eu digo que eu fui criado em Alagoas. Então, eu estou dando uma caminhada aí, eu, minha esposa, as minhas filhas, né? Para servir naquilo que pode. Inclusive, ela está servindo, né? Ali está ministrando aula, estou aqui, as minhas filhas também. Eu peço a Deus, inclusive o Adrian, né? O Adrian está aí, se precisar de criança para colocar esses papéis aí, ela também tem ajudado, porque a gente sabe que viver, né? Para a gente viver o extraordinário de Deus, é importante que a gente cumpra com o nosso papel, com a nossa missão. Eu louvo a Deus porque a De Família tem dado esse espaço, né? Para a gente servir. E quando nós saímos de um lugar, claro que foi por ocasião do trabalho, mas nós temos a consciência plena que existe um propósito, um objetivo, e é nisso que a gente tem se apoiado. Louvado seja o nome do Senhor. Indo aqui para aquilo que Deus confiou, né, ao nosso coração, eu trouxe esse texto falando de José, mas, na verdade, só para a gente entender um pouco, ver o plano de fundo dessa história, né? Uma das maiores biografias da Bíblia. Quando a gente, pelo menos quando eu lia José, nos livros, né, e aquelas experiências de José, eu ficava pensando em tudo que aconteceu com aquele jovem, tudo que ele venceu e vivenciou, e deu certo, e essa história, né, de alguém que foi preso e que vira governador, e eu ficava muito nesse trecho, né, e aí, pedindo a Deus a orientação e a graça, eu fui tentar mergulhar nesse plano de fundo, né, como era José, será que realmente ele era essa pessoa totalmente diferente? O que é que tinha, quais eram as suas dores, né? Importante que a gente pense dessa forma. E uma das coisas, né, para a gente entender um pouco disso, eu trouxe aqui no momento em que alguns desafios se apresentam para José, né? Quando a gente vê no Gênesis 29, e vou até fazer a leitura de alguns versículos aqui, para a gente entender esse plano de fundo.
Não é o nascimento a Jacó de 12 filhos e uma filha. No versículo 32 diz, e concebeu Leia, e teve um filho, e chamou o seu nome Ruben, dizendo, né, porque o Senhor atendeu a minha aflição, por isso agora me amará o meu marido. E concebeu outra vez, e teve o filho, dizendo, porquanto o Senhor ouviu que eu era aborrecida, e me deu também este, chamou seu nome Simeão. E a Bíblia vai falando de vários filhos que vão tendo Simeão, Levi, Judá, enfim. E a gente percebe que só no final aí vem José. E para aqueles que puderem, né, depois ler com mais calma, né, até por conta do tempo, podem ler isso aí, vocês vão ver que as coisas às vezes parece que é meio romântica. A gente vê assim, José venceu e foi bênção, mas a gente percebe que o contexto familiar naquele momento não era uma coisa muito favorável, né? Imagine ali, eram vários irmãos de mães diferentes, de uma luta, inclusive teve um período ali em que Raquel até ficou chateada com tudo o que acontecia ali. Parece que ela não via as bênçãos de Deus na vida dela e tentou dar um jeito, né? Mostra muito claramente que foi tentar dar um jeito. E a gente percebe que isso terminou trazendo aí grandes, podemos dizer, problemas para que Deus pudesse fazer ali na vida de José. Mas nós sabemos que uma vida com propósito, certamente Deus vai encontrar os meios para que aquilo ali tudo vire realmente uma caminhada de fé. E quando a gente vê José, né, o filho da velhice, quando a gente vê José ali, o filho de uma mulher que ele amava, né, que Jacó amava, né, então a gente começa a ver, mas ele era o preferido, né, então a gente começa a ver esse cenário. E quando a gente vê ali, basicamente no Gênesis 37, que começa ali a caminhada até o que Deus precisava fazer na vida de José, no começo já mostra ele num cenário difícil ali, né? Quando a gente vê no versículo 37, que diz assim a palavra do Senhor. E estava, né, estas são as gerações de Jacó, sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Olha com quem José estava. Estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má fama deles a seu pai. E Israel amava José mais do que todos os seus filhos. Então, ali o contexto, irmãos, já era uma coisa desafiadora para José. Se a gente analisar bem, até quando ele começa a falar dos seus sonhos, até o seu pai questiona, né? E eu comecei a pensar. Às vezes, nós jovens, até os irmãos mesmo, na nossa família, às vezes a gente não é ouvido mesmo. É natural que a gente, às vezes, pensa que isso acontece em vários outros lugares, mas naquela família também estava acontecendo alguma situação, às vezes, de falta de entendimento mesmo. Então, era esse contexto que José estava inserido. Então, já começa com todas essas situações, né, que a gente percebe. Então, um jovem de 17 anos tendo que conviver com a família, com os seus problemas. Isso acontece hoje, nos nossos dias? Acontece, irmãos. Então, por isso que eu começo a ver algumas coisas que aconteceram de uma forma extraordinária na vida de José, né? Então, vejamos o que é que um jovem de 17 anos, com uma família controversa, mas com um propósito definido, pode honrar os seus pais e obedecer a Deus, né? E uma coisa que eu observo muito claramente é que Deus não providencia atalhos. Ele não providencia atalhos, né? Então, agora, uma coisa ficou muito clara, e aqui eu separei alguns momentos da vida de José que ele pôde viver o extraordinário. Eu percebi que em vários momentos José pôde viver o extraordinário. Porque muitas das vezes, quando nós estamos passando por alguma situação, a gente entende ou a gente pensa que o extraordinário só vai acontecer no final de tudo. Nesse caso aqui, quando a gente reporta para a história de José, se de repente quando ele fosse governador, e não foi bem assim. A gente vai ver que teve vários momentos que Deus pôde se mostrar como Deus que vive, que pode fazer o extraordinário. E eu posso dizer que o primeiro momento que José pôde presenciar o extraordinário de Deus nessas causas impossíveis foi quando eu digo que ele passou pelo vale da sombra da morte. Ele passou pelo vale da sombra da morte. Por que eu digo isso? No momento em que seus irmãos, né, o seu pai pede pelo encontro dos seus irmãos, ele estava perdido naquele momento ali, pediu uma orientação, disse, onde é que estão seus irmãos? Não, eu acredito que eles foram, né, eles passaram no sentido de Dotã. E ele foi lá. Quando ele se aproximava, qual foi a primeira mensagem, o que é que a Bíblia nos diz? E os irmãos dele, né, o viu de longe e disse o quê? Vamos matá-lo.
Essa era a sentença. Essa era a sentença. A outra situação foi quando Rúben entrou, no momento. Mas a sentença para José era a sentença de morte. Aleluia. E quando eu preparava essa palavra, irmãos, algo me dizia que Deus vai parar esse momento na vida de alguém neste lugar. Que a sentença era de morte. Mas Deus vai operar nessas causas impossíveis. Aleluia. E naquele momento, Rúben, toma uma decisão ali e diz, não, rapaz, não vamos fazer isso não, com ele não. Né? Porque Deus tinha um propósito definido na vida de José. A sentença era aquela, mas Deus mudou naquele momento, usou Rúben. E até uso o espaço aqui para falar de Rúben, que Rúben era o primogênito. E a gente percebe muitas das vezes que ele perdeu a mão ali, de conduzir os seus irmãos. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, viu? A gente não pode deixar e abrir mão daquilo que Deus nos confiou. E quando a gente vai ver, a gente avança nessa história aqui, muitas das vezes quando tem que alinhar, quando tem que fazer alguma coisa aqui, Rúben nunca é aquele que vai tomar a frente. Mas nesse momento, Deus, até isso Deus fez, com que parasse aquela sentença de morte. Naquele momento ele viveu o seu cativeiro ali. Então, ele estava perdido, naquele momento recebeu aquela sentença, mas Deus, ele agiu naquele momento. E Rúben disse, não vamos fazer isso. E por que eu falo isso? Por dois motivos. Primeiro, porque aquilo que Deus confiou para a gente vai acontecer. Deus está no futuro. A gente sabe disso. Que às vezes a gente vem aqui para a casa do Senhor e fica pensando o que é que vai ser amanhã. Mas deixa o amanhã que Deus está cuidando e vamos se concentrar naquilo que a gente pode fazer hoje. Então, nesse momento, eu entendo que aquilo que era cativeiro para ele, na verdade, era um livramento que Deus estava dando, porque não tinha um atalho, tinha um processo, ele tinha que aprender alguma coisa, porque tinha algo muito maior na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. Então, muitas das vezes, a situação que a gente está passando, é momento da gente agradecer, tem muitos livramentos que a gente nem observou. Certamente, José nem sabia dos planos dos seus irmãos, mas Deus deu a vitória naquele momento. Então, esse é o primeiro momento que eu vejo que José viveu ali o extraordinário de Deus. E ele nem viu. Porque tem coisas que Deus nos poupa, Que se a gente souber, pode ser um problema para a gente. Mas ele nos poupou dessa informação. Mas Deus estava lá naquele momento. E essa sentença, ele anulou. Ainda que a gente tenha que passar mais um processo, que foi o caso de José. Mas naquele momento ele disse, não, isso não. Vai até aqui. Vai até aqui, porque eu tenho um propósito na vida do meu povo. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E assim a gente vem vendo mais algumas coisas extraordinárias, que acontecem ali. Eu digo que são causas impossíveis, quando eu vejo a primeira prisão, Porque naquela primeira prisão, eu fico pensando José. José, por um momento, estava livre com seus irmãos, Deus tinha dado o sonho, ele estava feliz, estava maravilha, mas ele depois começou a ver uma série de coisas. Eu fiquei pensando, como é que ficaria José ali, sendo entregue, à prisão. A primeira prisão, eu acredito que ele pensou, acabou o sonho, pelo menos por um momento, ele pode ter pensado, acabou o sonho. Louvado seja o nome de Jesus. Mas a Bíblia diz, em Gênesis 39, 2, diz que José foi varão próspero. Obrigado, meu irmão. O Senhor estava com José e foi homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Imagine, irmãos, José estava preso. De certa forma ele estava preso, estava servindo ali, mas ele estava preso. E como é que ele poderia ser próspero, se não for o extraordinário de Deus nas nossas vidas? Então não importa, a ocasião. Então Deus já tinha dado um livramento para ele. Olha outra coisa extraordinária que aconteceu, uma causa impossível, irmão. Ele foi próspero, mesmo sendo preso, E a Bíblia ainda continua dizendo que José achou graça aos seus olhos, E pôs sobre a sua casa. Ou seja, naquele momento, algumas pessoas podem até... Eu muitas das vezes pensava, agora ficou bom para José. Mas a gente tem que lembrar que ele não estava numa condição ali de tantas liberdades, Ele tinha saudade com certeza da sua família. Por mais que fosse desafiador a sua família, ele certamente tinha algumas
algumas saudades. E ali ele tive muitas provas, né? Inclusive essa prova dessa pureza sexual que ele precisava manter. E por essa ocasião ele se manteve firme ao seu propósito. E aí se lançou para o que eu falo que é mais uma causa impossível. Então essa segunda causa, né? Que eu falo que ele vivenciou esse extraordinário de Deus, ele ser próspero no mesmo momento que ele foi preso. Com certeza aquilo dali foi algo que fez com que ele ficasse mais forte para vencer essas provações que acontecem. E mais uma coisa, né, que quando a gente fala de prisão, e eu até separei aqui, quando ele teve aquele livramento de morte, né, que eu posso dizer, quando ele foi preso e agora ele pensou, não, tudo bem que meu sonho possa ter acabado por um momento, mas eu pelo menos estou numa situação melhor do que a que eu estava. E aí ele recebe mais uma situação para ele enfrentar. E ele foi preso pela segunda vez. E aí eu fico pensando, né? Aí agora eu fico pensando, não, ele tinha aquele sonho, ele entendia que algo diferente ia acontecer, a gente estava numa caminhada de fé maravilhosa, e aí ele começa a receber uma situação com seus irmãos, ele consegue se desvencilhar daquilo, ele foi próspero, e aí vem a segunda prisão. E esse daqui eu sinto que é um outro sentimento, outro sentimento que atrapalha, de repente, que às vezes nos para, que é um sentimento de injustiça. Quantos aqui já nunca foram assim, já foi injustiçado? É muito difícil. É muito difícil. Então, quando eu começava a caminhar por essa vida de José, tentando entender as coisas extraordinárias que acontecem, e aí eu começo a pensar que o extraordinário não acontece só no final, ele acontece na jornada. Glória a Jesus. Ele acontece hoje. Hoje. Ele acontece hoje. Porque eu sei que tem pessoas aqui que vieram nessa noite, estão tentando de alguma forma esquecer o problema, uma causa impossível. Mas eu digo para você, com toda a convicção e pela palavra, nós podemos dizer assim, ratificar isso. Deus está com você e certamente, assim como Ele tem sido com José em cada momento, né, nessas causas impossíveis, Ele é também na tua vida. Tome posse disso. E a gente vai entender que existem algumas características daqueles que querem vivenciar ou querem viver, né, o extraordinário de Deus nessas causas. Então aí agora ele vem com a segunda prisão e agora se acrescenta um outro sentimento, que é o de injustiça, né? Porque ele foi injustiçado. Ele sabia que a condição que foi colocada para ele ali era uma injustiça. Engraçado que quando eu tentei, procurei aqui, mas não vi em nenhum momento ele reclamando. Eu tentei ver se tinha algum texto que me desse imagem para a gente pensar dessa forma, mas não, é uma coisa incrível. Pelo contrário, olha o que eu encontrei no Gênesis 40, eu até separei aqui, 40, no versículo 6 e 7. Gênesis 40, versículos 6 e 7. Irmão, José estava preso, né, a segunda vez. E detalhe, ele foi injustiçado, mas assim, antes de ler isso aqui, Gênesis 39, 20, diz assim, e foi entregue na casa do cárcere, ou seja, o carcereiro maior entregou todos os presos para ele, deixou ele, né, ali, à vontade para conduzir aquilo ali. Então Gênesis 40, no versículo 6 e 7, diz assim, e veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, quem com ele estava no cárcere na casa do seu senhor, dizendo, por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Irmãos, ele estava preso, ele foi injustiçado, mas ele teve tempo para olhar quem estava numa situação, quem sabe até pior do que a dele. Ele se preocupou com as pessoas. E isso também é uma característica daqueles que querem viver o extraordinário, quem quer viver causas impossíveis. Tem pessoa do seu lado que está passando uma situação que ele não tem nem coragem de falar. E José teve esse cuidado, esse zelo, de mesmo preso. E aí eu vejo dois momentos maravilhosos de José. Primeira causa impossível é deixar ele agora, ele deixou de ser abençoado ali na casa de Potifar, agora ele vem e os carcereiros, não, isso aqui tem, esse rapaz, esse moço, essa moça, esse irmão, essa irmã, ele tem algo diferente, eu vou confiar algo na mão dele. E ele dá conta daquilo ali.
E a história vai mostrar, né, que ele teve ali uma experiência, né, de um sonho, coisas maravilhosas que aconteceram. Então, eu percebo que uma das características daqueles que querem viver o extraordinário de Deus é a gente não ficar preso só ao nosso problema ali, é só a nossa situação. Vamos começar a olhar um pouquinho do lado. Tem alguém? Vamos olhar assim do lado. Tem, eu tenho certeza que tem. Eu tenho certeza que tem. Então mesmo, e eu não estou falando de alguém que estava vivendo as 1000 maravilhas, irmãos. Eu estou falando de alguém que estava preso. Alguém que estava preso, alguém que foi injustiçado, alguém que estava longe da sua casa, alguém, como eu falo assim, estava na vida real. É vida real. É vida real, irmãos. É isso. Então, a gente está falando dessa pessoa. Então, eu percebo que essa característica daqueles que querem viver o extraordinário de Deus nas causas impossíveis, é orando por outro ali, nas causas impossíveis. Orando por outro. Na nossa igreja tem vários dias que a gente pode orar. Graças a Deus por isso. E eu sou feliz. Irmãos, olha, eu quero até abrir um espaço aqui. Quando eu vim aqui para Campo Grande, então a gente vem empolgado com um novo trabalho, novos desafios. Mas uma das coisas que foi assim, uma coisa maravilhosa que aconteceu aqui em Campo Grande foi a de família. Irmãos, eu digo com muita sinceridade. Até eu acho que foi o nosso irmão Daniel, ele, né, nos convidou para vir para aqui para de família. E a primeira vez que eu vim aqui, a Lara, né, chegou em casa e a gente estava, né, numa congregação para poder reportar ao nosso pastor, né, a congregação que nós iríamos. Nós estávamos, inclusive, agendados para falar com o pastor Osés. E aí eu disse, vamos para a igreja. Ela fez, pai. Aí ela não sabia o nome do pastor Osés ainda, né? Foi a primeira vez. Ela fez, o pai, é na igreja do Daniel, é? É nessa igreja do Daniel. Então, assim, foi uma coisa assim, irmãos, maravilhosa. Minhas filhas e minha esposa, eu, enfim, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu. E louvo a Deus pela de família, que tem esses espaços de fé, de comunhão. E a gente precisa aproveitar isso. Porque para a gente viver e superar, né, assim, junto com Deus, as causas impossíveis, é importante que a gente ore um pelo outro. Um pelo outro. Um pelo outro. Eu vou orar por vocês, vocês vão orar por mim. E nós venceremos muitas causas impossíveis durante a jornada. Aleluia, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Durante a jornada, nós viveremos causas impossíveis. Amém? E aí, irmãos, tem aqui também mais uma coisa maravilhosa que aconteceu. Quando José, né, interpreta aqueles sonhos, e aconteceu da forma como ele tinha interpretado, eu tenho certeza que quando ele falou ali com o copeiro, ele disse, vai chegar a minha vez. Agora vai chegar a minha vez. Porque eu senti que Deus me usou. Eu senti que Deus me usou. Deus me deu oportunidade, eu fui lá, eu interpretei aquele sonho e cumpriu. Deus é fiel. Aí a gente sai, aleluia. A gente sai com uma fé tão grande ali. Eu imagino que José pensou, agora vai dar certo. Aí ele disse, quando você estiver lá, lembra de mim? Quando estiver lá, vai dar tudo certo. Aí ele ficou pensando, ele contou 1 dia, 2, 3, aí já foi uns meses. Aí eu acho que José disse, rapaz, agora foi difícil. Agora foi difícil. Então, quando a gente vai para o texto que o copeiro lembrou dele, a gente esquece que houve um período de esquecimento aí. Quando a Bíblia fala, inclusive, que ao fim de 2 anos, Faraó sonhou um sonho. Ou seja, quando ele estava preparado, estava se preparando para que aquela saída daquela segunda prisão acontecesse, já tinham passado 2 anos. Irmãos, é 2 anos preso, mais fiel, mais se importando com as pessoas, assim, ali, firme no propósito. E aí ele vive mais um extraordinário de Deus. Ao fim de 2 anos, Faraó sonhou um sonho.
E após esse período de esquecimento, né, ali em Gênesis 41:12 diz assim: estava ali conosco, né, Faraó estava tentando alguém que resolvesse aquele problema, e a Bíblia diz que em Gênesis 41:12, estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contamo-lhes, interpretou-nos os nossos sonhos, a cada um interpretou-nos conforme o seu sonho. Isso foi quando ele foi lembrado. Então isso já era o extraordinário de Deus acontecendo na vida dele, porque alguém lembrou. Aleluia. Alguém vai lembrar de você, viu? Fica tranquilo, vai lembrar. Então 41:16, né, aí quando já teve aquele encontro com Faraó e José, 41:16, olha como José respondeu, e eu queria muita atenção nesse momento. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. É muito mais sobre ele. É tudo sobre ele, né? É tudo sobre ele. Então, essa é a confiança daquele que espera. Porque eu sei que vai acontecer. Porque é tudo sobre ele. Aleluia. É sobre ele. É essa confiança que a gente tem que sair daqui. Que é sobre ele. José, ele foi usado. Ele foi usado. Mas ele tinha uma convicção no coração dele que dizia: não, eu estou tranquilo. Pode vir, porque é sobre ele. Aleluia. Não sou eu que vou dar a resposta, Deus vai dar a resposta. Então nesse momento ele viveu mais um extraordinário de Deus. Aqui eu coloquei como um, mas na verdade são dois. Porque quando ele foi lembrado, foi uma causa impossível, irmão. Eram 2 anos já. Eu acho difícil a gente com 2 anos esperar alguma coisa. Eu só esperar a morte ali, né? Jesus vem me salvar e amém. Mas tinha um propósito muito definido ali. Mas era uma causa impossível. Lembrar era uma causa impossível e ele lembrou. Aleluia. Então eu quero dizer para alguém nessa noite aqui. Agora eu senti de Deus de falar uma coisa nessa noite. Tem gente aqui que disse: eu estou fazendo. Claro que você não fez para merecer isso. Mas no fundo o teu coração disse: vai vir um momento que ele vai lembrar. E eu vou dizer como um ato de fé nessa noite: ele vai lembrar, porque é tudo sobre ele. Aleluia. O telefone vai tocar. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Então, veja, na jornada, ele vivendo vários. Irmãos, hoje de manhã nós tivemos um culto maravilhoso. Às vezes eu me pego assim, chorando diante de Deus, porque eu tenho muito mais do que eu mereço. Porque, irmãos, quando a gente vê algumas coisas assim acontecendo, Deus, né, se fazendo presente, a gente vai se enchendo de uma fé que a gente não sabe explicar. Mas é porque nós vivemos, né, e confiamos num Deus das causas impossíveis. Porque aquilo que é possível, não, eu vou estudar, eu vou trabalhar, eu vou conseguir, eu vou conquistar, aí você vai. Mas tem coisa, irmão, que só Deus. E José tinha essa clareza. Então nesse momento ele viveu mais uma causa impossível aí. Quer ver outra causa impossível, irmão? Olha. Faraó põe José como governador do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. Olha o que está escrito no Gênesis 41:38. Gênesis 41:38. E disse Faraó aos seus servos: acharíamos um varão como este, em que haja o Espírito de Deus? Mais adiante tem um texto que fala: e tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. José tinha mais ou menos ali uns 30 anos. Mas olha o que é que se falava de José. Só para os irmãos lembrarem, naquele momento que ele se coloca à disposição, né, para fazer aquela... falar sobre o sonho, né, de Faraó. E aí ele fala tudo aquilo ali, tudo que Deus colocou no coração dele. Ele disse: olha, vai acontecer assim, 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 assim. Aí Faraó disse: não, vou precisar de alguém para resolver isso. Eu vou precisar de alguém.
Eu vou precisar de você para resolver isso. É você que vai tomar conta disso aí. Tome posse. Aleluia. E aqui eu vejo mais um extraordinário de Deus acontecendo na vida dele. Uma causa impossível. Faraó põe José como governador, irmão. Qual é o currículo de José? Prisão, sofrimento, família. Era o currículo dele. E aí a gente precisa olhar para a gente. Mas como é que vai ser? Não sei. Mas vai ser. Não sei. É uma causa impossível. Como é que vou ser lembrado? Como é que vai ser? Quando vai chegar a minha vez? Olha para o currículo de José. Olha para aí. Olha, dá uma olhadinha assim. A gente já viu algumas coisas acontecendo aqui. Mas olha aí o currículo de José. Às vezes não era compreendido na família, ficou longe de casa, foi preso, foi esquecido, tudo. Era uma pessoa para estar cheia assim, de situações emocionais terríveis. Não teria condições de ser um governador. Ele não teria condições. Humanamente falando, não. Mas é tudo sobre ele. Então, segura o que Deus te confiou, porque é tudo sobre ele. Capacidade vai ter, porque Deus vai dar. Agora tem uma jornada. Não tem atalho. Tem uma jornada. Agora, durante a jornada, tem coisas extraordinárias, coisas impossíveis acontecendo. Então, todo domingo é para você estar aqui agradecendo a Deus, porque tem livramento que a gente nem entendeu, mas Deus já deu para a gente, porque tem um propósito para se cumprir. Nós não podemos sair daqui, nenhum culto, nenhum encontro nosso, sem agradecer a Deus. Porque durante a jornada, coisas impossíveis estão acontecendo. Algumas nossos olhos vão contemplar e a gente vai se alegrar. E outras, o céu vai dizer e a eternidade vai mostrar para a gente um dia. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. Então, mais uma coisa extraordinária aconteceu. Ele foi governador. Não tinha condições, não tinha, irmãos. Por mais que eu tentasse dar um jeito aqui, eu fosse olhar aqui, não, mas ele tinha, não tinha. Toda a capacidade que José tinha era de Deus. Alguns na Bíblia, né, Moisés, até Paulo mesmo, tem muita gente instruída na Bíblia. José, a gente tem algumas, assim, a gente mostra essa capacidade que ele tinha de administrar, mas a gente percebe claramente que vinha muito mais de Deus, essa capacidade. Não tem gente que é assim? Você coloca na mão dele, dá certo? Tem. Com certeza os pastores devem ter muitas experiências assim. Homens e mulheres de Deus que você coloca a mão assim, ó. Pode lançar ali. Mas por que a gente sabe disso? Porque é tudo sobre ele. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E aí mais uma coisa extraordinária, né? E uma causa impossível aconteceu na vida de José. E aí eu quero ir para o capítulo 42. 42. Porque a gente fala, irmão, muito sobre crise, né? E a gente viu, né, de um período eleitoral aí bem desafiador, e a gente, né, ficou numa situação, muita gente com medo e tudo. E aqui eu vejo uma causa impossível, e aqui foi crise, viu? Aqui foi crise. José foi usado, irmãos, para salvar uma nação. Ele foi usado para salvar. Aqui eu posso dizer que era uma crise. Olha o que está escrito no capítulo 42. Vendo então Jacó que havia mantimento no Egito, disse Jacó a seus filhos: por que estáis olhando um para os outros? Disse mais, escute, versículo 2: eis que tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos. Ali era uma questão de vida ou morte. Ali era a crise. O que a gente passa, irmão? Aí essa confiança que a gente tem que ter. A gente tem que viver com essa confiança. Porque se tem alguém que entende de crise, glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Ele entende. Você percebe que é tudo sobre ele? Então, veja, onde é que estava a resposta dessa situação? Estava no Egito através da mão de José. Então aqui eu posso ver e dizer para os irmãos com muita tranquilidade que houve mais uma causa impossível aqui. José foi usado para salvar uma nação.
Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa, né, que Deus faz. A gente precisa se preocupar? Não. A gente precisa tentar encontrar outros meios? Não. Porque nós podemos e nós viveremos o extraordinário de Deus em causas impossíveis. Impossíveis. Não é isso que a gente fala de crise. Eu sei, desafios nós temos e teremos, né? É importante que a gente tenha essa percepção. Não vamos sair daqui dizendo que não tem problema e que está tudo bem, não é isso. Mas nós precisamos sair daqui com uma confiança. Nós precisamos sair daqui, nós não podemos sair do mesmo jeito, nós não podemos sair. E toda vez que a gente quiser pensar diferente, tem vários textos na Bíblia, mas se quiserem ler esses aí, já vai ajudar muito. Para a gente lembrar que é tudo sobre Ele. O pai deles disse, vocês estão conversando aqui ainda? Vocês estão de brincadeira? A gente vai morrer aqui. Se vocês não forem lá, onde é que estava a resposta, irmão? Estava lá. E Deus sabia. Então, tudo isso aconteceu, se a gente analisar friamente, foi para Deus salvar uma nação. Foi. Porque tinha que ter alguém lá. Só quem tinha essa capacidade de fazer isso era José, era ele. Porque ele se colocou na posição e Deus disse, está na mão dele. Eu sei que tem gente como o Rubem, né, primogênito lá, era para estar conduzindo e não foi. Perde a oportunidade. Mas aqueles que abraçam, pode estar salvando a nação. E ontem a gente estava até conversando, né, lá num evento, que está tendo um movimento, né, dos jovens, um culto maravilhoso que não termina, né? A gente está ouvindo muita coisa aí. Eu confesso que eu vi alguns vídeos, né, mas assim, não cheguei a entender exatamente o que acontece. E aí veio uma pergunta assim, mas será que vai ter um avivamento mesmo? Com esses jovens lá, né, nessa faculdade lá nos Estados Unidos, será que vai ter mesmo? Irmãos, será que eles vão sair dali e vão fazer a mudança? Irmãos, pensa comigo. Deus usou um. Se sair dali querendo impactar uma geração com avivamento, Deus pode fazer. Aleluia. Então a minha oração depois daquele dia foi dizer, Jesus, que saia pelo menos um dali, já que eu não posso fisicamente estar ali. Que vem impactar uma geração. Aqui na De Família, será que não vai sair um? E eu creio que vai sair muito mais do que um. Aleluia. Irmãos, eu disse aos irmãos no início, que eu vim, eu dei uma caminhada, né, pelo esse Brasil, né, Fortaleza, Alagoas, Brasília, aqui. E eu posso dizer para os irmãos, e eu sei que é suspeito porque eu estou aqui, né, no altar, mas tem algo diferente. Esse desejo, essa comunhão, o que a gente percebe nos rostos dos irmãos, de querer viver algo sobrenatural, irmãos, isso vai ter uma resposta. E já está tendo a resposta. Aleluia. Nós vamos viver causas impossíveis. E vamos viver extraordinário de Deus em Campo Grande. E eu tenho certeza que essa igreja, ela com certeza vai sair na vanguarda disso. Porque não precisam de muitos. Se tiver um, já resolve muita coisa. E eu tenho certeza que aqui tem muito mais do que um. Tem muito mais, pastor. Tem muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós vivemos aqui, não foi eu que contei. A palavra me disse que José, durante o processo, não foi no final, porque aí era bom, né? Agora é governador, aí, maravilha. Não, foi durante o processo. As causas impossíveis foram acontecendo, ele foi vencendo durante o processo. Isso é para a gente se alegrar. Então, mesmo durante o processo, Deus vai dar momentos da gente sorrir. Vai. Porque é tudo sobre Ele. Então, separei esses trechos, mas tem outras. Com certeza, se a gente fosse, né, ter até mais tempo, a gente ia falar muitas outras coisas que José vivenciou ali. Mas vem uma pergunta, como tudo foi possível? Né? Como isso aconteceu? Eu separei uns textos aqui, irmãos. Atos 11, 21. E a mão do Senhor era com eles.
e grande número creu e se converteu ao Senhor. Isaías 59, 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar. Isaías 41, 20. Para que todos vejam e saibam e considerem e juntamente entendam que a mão do Senhor fez isso e o Santo de Israel o criou. Isaías 41, 20. Salmo 89, verso 13. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. Salmo 118, verso 14 e 15, na versão da NVI. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Na parte B diz, a mão direita do Senhor age com poder. A mão do Senhor. Vocês acham que essa mão está encolhida? Vocês acham que essa mão desaparece? Essa mão está aqui, irmãos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E vamos olhar aqui. Aí eu vou voltar um pouquinho aqui. Gênesis 39, 3. Gênesis 39, 3. Olha o que aconteceu com José. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão. No versículo 4, José achou graça aos seus olhos e serviam, e ele pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão. Versículo 6, e deixou tudo que tinha na mão de José. Tem vários versículos. No versículo 22, e o carcereiro mó entregou na mão de José todos os presos. Isso é forte. Mão remete a autoridade, domínio, força, governo. E era na mão de quem? Na mão de José. Ele sabia que era dele. Aleluia. É na sua mão. Levante a mão assim, a mão de fé, com autoridade. Que Deus possa usar a mão de vocês para profetizar sobre a sua casa e para vocês viverem coisas impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Porque assim como Deus, e a gente vem falando aqui, Atos 19, 11, e Deus pelas mãos de Paulo fazia maravilhas extraordinárias. Porque é tudo sobre ele. É tudo sobre ele. Então Paulo tinha uma convicção muito forte. Que ele era capaz de fazer tudo aquilo, porque era Deus na vida dele. E textos aqui do Gênesis falam muito claramente que José tinha essa convicção, que era sobre ele, Ele ia interpretar, mas era na mão de quem? E eu vou fazer uma pergunta para os irmãos, não precisam me responder. O que chega na tua mão? Está prosperando? Será que um trabalho que alguém confia, o pastor chamou você, será que está dando certo aí? Será que está prosperando? Está avançando? É na sua mão. E fica tranquilo, que Deus vai dar a estratégia, Deus vai dar a situação, Deus vai fazer com que Faraó precise de algo, e você seja a solução, porque é na tua mão. É na tua mão. Então, irmãos, o que Deus me confiou nessa noite, foi para a gente ver duas coisas. Entender que existe um processo. Se a gente analisar bem, José viveu várias situações aí. Para ele poder viver as vacas magras lá. Que não só foi maravilhoso não. Ele teve que gerenciar a crise ali. Eita, faltou aqui. Ou vocês acham que foi? Não. Foi do jeito que ele estava interpretando lá. Vai ter um período aqui, vai ser difícil. Não vai ser fácil. Mas eu vou te capacitar. Aí você vai fazer assim. Aí você vai convidar assim. Aí você vai mandar aquela mensagem. Aí você vai fazer assim. E Deus vai conduzindo, E vai ter momento da bonança. Vai ter momentos maravilhosos. E vale a pena até a gente lembrar, Quando o José virou ali, foi governador, ele tinha uns 30 anos por ali. A Bíblia diz que ele viveu 110, Então, a conta é favorável.
a gente vai viver muito mais momentos extraordinários, né, de causas impossíveis, mas precisamos estar preparados. E a gente não pode delegar isso para ninguém. A gente não pode fazer isso. Então, tire o medo, que às vezes o medo impede da gente avançar. Troque o medo por confiança e fé. E vamos caminhar, avançando, né? E, irmãos, para finalizar aqui, vou até fechar aqui e ir para o final. Essa vivência de fé é uma coisa que a gente não consegue explicar muito. Quando eu estava indo, a primeira vez que eu tive que sair lá de Alagoas, e eu estava no trabalho, alguém ligou, né? Ligaram para mim, ia ter um processo seletivo lá, e ligaram para mim. E eu pensei que era alguma coisa local ali, né? Só, vamos cumprir essa missão assim, ele explicando lá, né? Uma situação de trabalho lá. E eu disse, vamos. Eu pensei que era alguma coisa assim, lá, né? Em Alagoas, né? E era alguém de Brasília que estava ligando. E aí eu lembrei assim, rapaz, era uma coisa que eu queria vivenciar, né? Eu queria ter experiência profissional fora do estado e tal. Mas, naquele momento, quando eu recebi a ligação, ele disse, você tem um tempinho para a gente conversar? Eu percebi que era realmente... E aí estava tendo um processo seletivo e eu tinha sido escolhido para participar desse processo seletivo. Irmãos, quando eu cheguei em casa, eu até falo assim, as pessoas dizem que eu tenho coragem, né? Eu disse, não, coragem não tenho não. Agora, a minha esposa que está dando aula, ela tem. Ela tem, porque vir comigo assim, eu estou vendo, né, as coisas, né, porque, assim, mais ou menos o que eu poderia enfrentar, e ela não. Mas quando eu cheguei em casa e falei que eu estava no processo seletivo, irmãos, ela tomou uma confiança tão grande que a gente que já estava certo. Eu disse, não, mas é um processo ainda tem algumas coisas para acontecer, não, mas ela sentiu aquela confiança, não, vai dar certo. Ela já foi procurando escola, ela foi procurando tudo. Isso é fé, né? E às vezes alguma coisa vem na mão da gente, a gente fica, eita, mas como é que vai ser? E ela disse, não, ela já foi procurando, meu irmão, não deu outro. Eu estava indo para a igreja e ligaram, só, é você mesmo que vem, porque Deus já tinha um projeto ali. Então, Deus lembrou, né? O telefone tocou. Deus lembrou. E às vezes é importante que a gente venha agir sempre com fé. E Deus, até aqui, tem nos ajudado. Deus tem feito, né, coisas extraordinárias, irmão. Esse é né? Mas tem muitas coisas. E eu costumo dizer, né, se a gente vem para cá, para o púlpito, e a gente dissesse, vamos agora pedir alguém para contar um testemunho aqui, meu irmão, o que tem de coisa de extraordinário de Deus acontecendo, aí a gente fica como aquele culto que está nos Estados Unidos, não ia parar aqui, aí todo mundo ia estar vindo para cá, vem mais um. É porque às vezes, quando a gente está com muita luta, muita prova, a gente às vezes esquece o que aconteceu. Não é? A Bíblia não relata, mas provavelmente José, por mais difícil e desafiador que fosse as prisões que ele levou, ele tinha experiência para contar. Não, mas eu fui preso, teve assim, e Deus veio aqui e tirou, né, essa situação, né? O extraordinário de Deus aconteceu. Essa causa impossível, ela veio tornar-se possível, né, pela vontade do Senhor. Então, quem sabe, isso, de repente, foi até algum combustível que ele foi, né, levando ali, para poder chegar aonde ele chegou. Então, que a gente possa usar isso. Que a gente não possa esquecer da nossa jornada, que não tem atalho mesmo. Seria muito bom chegar aqui, irmãos, é o seguinte, a gente vai orar aqui, e eu vou fazer uma oração rápida aqui, e vai dar tudo certo, amanhã vai estar... Não vou fazer isso. Seria muita irresponsabilidade. Agora, pela palavra de Deus, eu posso dizer que pela sua mão, Deus vai operar. E você vai ver causas impossíveis acontecendo. E isso eu posso dizer com muita convicção e pelo aquilo que nós pregamos aqui há alguns minutos aqui. Que Deus há de fazer coisas maravilhosas e nós vamos viver o extraordinário. E a gente está preparado para isso. Eu tenho certeza que não foi um texto aleatório. Não, vamos fazer uma coisa para impactar a igreja. Não foi. Não foi. Foi Deus dizendo, eu tenho prazer e eu desejo ver a De Família vivendo coisas assim extraordinárias.
E hoje pelo tema, nas causas impossíveis. Porque aquilo que os nossos olhos já entenderam como possibilidade, a gente deixa aí, às vezes a gente quer até tomar esse crédito para a gente, né? Tem que ter cuidado com isso. Mas o desafio hoje são causas impossíveis. O que é impossível para você? O que é impossível? Eu tenho certeza que quando José começou na jornada, ele disse, rapaz, agora vai ser impossível. Como é que eu vou chegar lá? Como é que eu vou ser rei? Porque no sonho, lembra, rapidamente eu concluo. Lembra do sonho? Ele ia reinar onde? Entre os irmãos. Ele ia reinar. O sonho dizia que ele ia reinar mas ele estava longe. Ele estava fora. Aí ele podia até pensar e questionar, mas Deus, eu disse que eu ia reinar entre meus irmãos, mas eu estou longe deles, não sei onde é que eles estão agora. Mas o Deus das causas impossíveis, Ele usou todo um processo. Não, você vai entender o que é o cárcere. Ele foi para a casa de Potifar, se a gente pensar bem, era um pouquinho melhor do que o cárcere, né? Certamente ali servia algumas coisas melhores, ali estava uma situação até melhor dele servir, mas era desafiador. Então ele saiu vivendo muitas experiências para ele estar pronto. Agora ele está pronto. E essa prontidão, ela veio do Senhor, ele sabe disso, mas foi necessário. Então nesta noite, tudo que você está passando, às vezes até aquele momento que você diz, rapaz, me prenderam aqui, entender, mas foi um livramento que Deus me deu. Lembra que eu falei? Era a sentença de morte, né? Então, tudo que você está passando, ore ao Senhor, e que Deus, nesta noite, né, abençoe a todos nós, e que a gente venha viver o extraordinário, e que por essas mãos aqui que eu vejo assim, essas mãos venham profetizar sobre aquilo que é impossível. Amém? Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Ei, glória a Deus. Não é sobre você, é sobre Ele. Aleluia. Ele lembrou de você. Vamos ficar de pé. Glória a Jesus. Você que tem algo impossível aos seus olhos e deseja receber a oração da fé, saia do seu lugar, vem aqui. Não é sobre você, é sobre Deus. Aleluia. É sobre o Senhor. Ele quer realizar algo que aparentemente para você é impossível. O que José visualizava, como isso vai acontecer? Talvez você esteja pensando nisso. Como isso vai acontecer? Você está passando por um processo, talvez difícil na sua vida, mas Deus está te permitindo passar por esse processo. Mas Ele quer que você abra os seus olhos espirituais. Amém, Jesus. E veja quanta coisa Ele já fez por você. Amém, Jesus. Ele já realizou maravilhas extraordinárias. Ele já te Glória a protegeu. Ele já te guardou. Ele já te abençoou. Mas você pensa, aquilo que Deus me mostrou, ainda não cheguei lá, é um processo. Se você precisa até aumentar a sua fé, saia do seu lugar. Vem, Deus vai te dar a vitória. Deus lembrou de você. Aleluia. Dê um passo de fé. E certamente aquilo que Ele prometeu será concretizado e o nome dEle será exaltado. Exaltado. Hoje de manhã uma irmã, ela me chamou aqui, eu até fui visitá-la no hospital. Eu até fiquei surpreso, falei, essa irmã deveria, o pastor Helenilson também viu. Algo extraordinário aconteceu na vida dessa irmã. Falei, pastor, é algo maravilhoso. Deus me tirou dali.
Eu criei. Eu depositei a minha fé no Senhor. E Ele resolveu o impossível. Aconteceu o milagre. Aconteceu em minha vida. Esse mesmo Deus está aqui. Você não está só. Não é sobre você. É sobre a bondade dEle, sobre a sua vida. Os olhos dEle estão colocados sobre você. Talvez você não tenha mais esperança. O medo tem tomado conta de você. Mas Ele arranca o teu medo hoje. Mas você precisa dar esse passo. Esse passo de fé. E o impossível vai acontecer. O Deus que realiza maravilhas está aqui essa noite para abençoar a sua vida. Cante. Se você crê nesse Deus. Quando tudo diz que não, quando tudo diz que não, sua voz me encoraja a prosseguir. Abre o teu coração. Você está muito apreensivo. Diz que não, se solte. Ou parece que o mar não vai se abrir. Parece que não vai se abrir. Sei que você não está só. Estou só. E o que dizes sobre mim não pode se frustrar. Não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. Ele está aqui. O Deus do impossível. Glorifique e exalte o nome do Senhor. Eu quero pedir auxílio aos pastores. Vocês podem descer. Se tiver alguém que precisa da unção para cura, o óleo está aqui, tá? Glória a Deus. Deus do impossível. Levantai mãos santas. Pode entrar aqui no meio do povo, viu? Aqui, no meio do povo. Vamos deixar um pastor para ungir, mas é rápido, viu? É só unção. A palavra já foi ministrada e a bênção será concedida mediante a unção, tá bom? Fica aqui, pastor Oséias. As pessoas que querem unção vêm e ele só vai tocar, só tocar. Não pode se. Os irmãos pastores, por favor, aqui no meio do povo, coloque suas mãos sobre a vida do povo de Deus e abençoa. Irmãos, exerça sua fé agora. Sua fé. Estamos diante do Deus do impossível. Qual é o teu pedido? O que você deseja? O que você precisa? Clame a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes, coisas maravilhosas, coisas impossíveis serão realizadas na tua vida e o nome do Senhor será exaltado e glorificado. Glória a Deus. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus
impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus impossível. O Deus impossível. Glória a Deus. Quantos? Levante a sua Receba a mão tua vitória. e ore conosco. Deus, estamos contando agora com o Deus do impossível. Em nome de Jesus. Nós estamos inclusive louvando Em nome aqui, de dizendo que o Jesus. Senhor é o Deus do impossível. Em nome de Jesus. E nós pregamos uma palavra concedida por Ti, em que nos dá a confiança que Tu, Deus, faz coisas impossíveis. E estão aqui os Teus filhos e filhas, Jesus. Deus Todo-Poderoso, elas vieram aqui como um ato de fé, crendo que o Deus do impossível está aqui neste lugar. E eles sairão aqui de posse da sua vitória, Pai. Deus, é tudo sobre o Senhor. Ainda que sejamos usados por Ti, por intermédio das nossas mãos, e nesta noite nós ministramos, Senhor, que o Deus do impossível visite os lares aqui na De Família. Deus Todo-Poderoso, ouve o clamor da Tua igreja, e que pela Tua misericórdia, Senhor, Deus, eu sei que muitas das coisas nós merecíamos, o Senhor não nos deu pela Tua misericórdia, mas que a Tua graça venha invadir este lugar de uma forma tão extraordinária, e que venhamos ver causas impossíveis se tornando possíveis neste lugar. Glória a Deus. Porque é tudo sobre o Senhor. É tudo sobre o Senhor. Deus do impossível. Aleluia. Deus impossível. Glória a Deus.